senhora presidente, caros colegas, todos que nos assistem. Existe uma expressão de Adam Smith, para quem estuda economia, chamada a mão invisível do mercado. Essa foi a maior lição de economia que eu tive na minha vida e a partir disso passei a lecionar economia e acreditando nessa expressão, a mão invisível do mercado. O que é a mão invisível do mercado? O mercado se adapta, a gente busca o melhor para nós e aí as empresas se adaptam, se ajustam. Por isso que existe o leite integral, o leite desnatado, o leite semidesnatado, o leite sem lactose. Por isso que existem diversas opções de calça, de sapato, de tênis. As empresas buscam atender as demandas, necessidades e os desejos dos consumidores. Só que eu vou revisar as minhas aulas para a mão invisível do governo. Vamos começar a ensinar a mão invisível do governo e não mais a mão invisível do mercado. Porque o brasileiro está perdendo... É sempre assim, sai correndo. Seguindo. Eu vou trocar então a mão invisível do mercado pela mão invisível do governo. Não sei se os senhores acompanharam, mas voltou o DPVAT. E eu tenho aqui a votação, eu não sei o que está acontecendo na política brasileira, mas tivemos 304 votos favoráveis e 136 votos contrários. Esses dias o vereador Bressan falou aqui uma informação que eu até agora não processei muito bem, mas senti na pele quando fui a Porto Alegre e tomei um free flow na cabeça. Aí baixei o aplicativo e toma free flow na cabeça. O que acontece? Os custos de logística, os custos de frete, por mais que as empresas busquem reduzir os preços dos produtos, vereador Bressan, através de todas as técnicas de markup, margem de contribuição, produtividade, eficiência, tudo que eu estudei durante 30 anos está indo por terra porque a mão invisível do governo, falo aqui, qualquer governo. Então, essa volta do DPVAT é o retrato da derrota da eficiência do mercado brasileiro. Ora, um seguro que custa para quem paga e é pífio no retorno de uma apólice. Ou alguém aqui já usou o DPVAT? Agora, a seguradora, sim, você paga, escolhe a seguradora, negocia, parcela e tem a segurança do seu carro. Então, custos de frete, custos de pedágio, custos de DPVAT. E hoje à tarde, se eu não me engano, o governador Leite vai entrar com uma proposta na Assembleia. Todos nós acompanhamos o vai e vem do ICMS. Fizemos aqui nessa casa uma moção de repúdio proposta por mim e aprovada por todos unanimemente, que eu agradeço. E quantas moções de repúdio as casas legislativas desse estado mandaram para o governo pedindo, por favor, chega de impostos. E no caso, vereador Frantinel, era imposto sobre comida. E nós não aceitamos aqui nessa casa, todos, independente de partido. E independente dos que ficam na plenária e os que saem. Todos nós votamos a favor. E hoje à tarde eu estou com medo, não literalmente, mas estou preocupado o que vai vir nesse cavalo de Troia na proposta de uma reunião de um novo projeto de equilíbrio orçamentário do governo do estado, do ICMS. Então vamos lá. A mão invisível do mercado está sumindo e está surgindo a mão invisível do governo. Por quê? Está aumentando os tributos, silenciosamente. É um DPVAT aqui, é um arcabouço fiscal ali, é um imposto sobre fortuna lá, é uma taxa sobre ações, uma cobrança sobre dividendos, coisas que a maioria não acompanha, mas que está sufocando algo que é básico na economia. Não é salário, não é renda, é poder de compra. Se aqui no Brasil um tênis Nike custa R$ 1.300, esse mesmo tênis nos Estados Unidos custa $60.
Então, se você pega na internet o preço desse modelo de tênis Nike e pega o mesmo modelo no Brasil, R$ 1.300, quase um salário mínimo, e num país desenvolvido, 60, 70 dólares, isso chama-se poder de compra. Talvez não é só o aumento de salário, mas o poder de compra aparece quando se reduz impostos. Sua parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Zanquim. Mas, com todo o respeito à sociedade, né? Não adianta a gente querer ensinar para quem não quer aprender. Não adianta a gente ter ótimos professores se temos alunos que não querem aprender. Porque a questão toda é a seguinte: nós tivemos uma discussão tão ampla aqui nessa casa, lá no início da legislação, a respeito dos pedágios que o senhor comentou aí. E eu subi à tribuna e falei a seguinte conversa, que ela é relacionada totalmente ao empreendedorismo privado. Não sou contra que coloque o pedágio, se a empresa que vai, a concessionária que vai assumir, restaurar todas as rodovias antes de colocar as cancelas. Perfeito. Porque daí ela fez o investimento com o dinheiro dela, deixou tudo 100%, para depois começar a ter o devido lucro que o setor privado tem por mérito. Agora, não foi feito absolutamente nada. Foi feito em alguns locais uma recapagem paga com o nosso dinheiro, não com o dinheiro do Estado, para depois eles porem as cancelas e agora arrecadarem o dinheiro nosso de novo, para depois restaurar as estradas. E aí eu pergunto, o governo não podia fazer isso? Obrigado, vereador. Uma pergunta. Alguém mais? Vereador Bressan. Obrigado, vereador Zanquim, pela parte. E eu gostaria aqui de deixar um alerta agora a todos os vereadores dessa casa, independente de partido político, para os nossos nobres deputados que nos representam. Eu vou me apegar nos de Caxias. Nem sequer foram o caso os do meu partido, mas os de Caxias. Vereador Zanquim, olha só o que está acontecendo agora que eu estou entendendo, tá? O governador se reuniu com entidades empresariais para uma proposta de majoração de 17 para 19. Isso aí, eu estou entendendo como uma cortina de fumaça, aonde o governador vai colocar a proposta que vem não dele, vem dos empresários. Olha só o que pode acontecer. Abram o olho. Os deputados que talvez lá na Assembleia... Não é minha proposta. Eu recebi, porque ele não conseguiu, ele teve que retirar o ano passado. E ele está fazendo o quê? Ele está justamente colocando de novo essa situação para sentir o debate e aí colocar, não, mas foi um grupo de empresários que veio me pedir, né, para ser desta forma. Então vocês abram o olho. E aí as entidades, por exemplo, vereador Zanquim, fizeram um estudo e só de janeiro a março desse ano foram arrecadados com ICMS 2,3 bilhões de reais a mais. 2,3 bilhões. Parece o quê? Que é um saco sem fundo, né? Quanto mais dinheiro, mais se precisa, e quem paga a gente sabe. Obrigado, vereador Zanquim. Obrigado pela contribuição. Então, eu vou ter que rever as minhas leituras, as minhas aulas também, e trocar a mão invisível do mercado pela mão invisível do governo. Prepare-se, porque vai vir muito mais aumento de imposto aí nesse nosso país. Obrigado, senhora presidente.